A ordem dos constituintes de uma sentença em uma língua sinalizada é um tema que desperta bastante interesse, principalmente entre as pessoas que estão iniciando o seu aprendizado nas línguas de sinais. Como todas as línguas de modalidade visual e espacial também apresentam ordem, um controle gramatical a partir de regras sintáticas para a produção de sentenças compreensíveis pelos falantes. Sendo assim, essa ordenação não é livre, mas apresenta uma certa flexibilidade em razão da sua modalidade visual espacial. Um dos aspectos que controlam e organizam esse discurso sinalizado é a tipologia de verbos na Libras especificamente. A depender do tipo de verbo, esse verbo pode ser responsável por estabelecer a concordância entre esses constituintes da sentença. Na Libras, temos tipos de verbos específicos e, nesse momento, chamo a atenção para dois grupos, que são os verbos que possuem marca de concordância a partir de uma trajetória no espaço de sinalização de um ponto a outro, e verbos que, por uma restrição fonológica, por serem produzidos ancorados ao corpo ou muito próximo ao corpo do sinalizante, não conseguem apresentar um deslocamento no espaço, já que é o espaço que possibilita as relações entre sujeito, verbo e objeto. Todas essas unidades que compõem a sentença se organizam espacialmente. Então, a presença de determinado tipo de verbo pode sim ser responsável por estabelecer esta ordem ou então possibilitar uma maior flexibilidade nesta ordem de sentença. O primeiro grupo, que são verbos que apresentam marca de trajetória, traços de trajetória, são chamados verbos direcionais e eles são capazes de se deslocarem no espaço. Essa possibilidade de deslocamento também possibilita uma maior flexibilidade na ordenação base ou canônica, aquela conhecida como sujeito, verbo, objeto. Então, numa frase, por exemplo, como João ajudar a Maria, eu tenho algumas possibilidades de sinalizá-la. Por exemplo, João ajuda Maria. Os referentes estão estabelecidos no espaço e o verbo se desloca do ponto de referência de João para o ponto de referência de Maria, gerando essa ordem sujeito, verbo, objeto. Mas ainda é possível eu sinalizar em uma ordem distinta, como João, Maria, ajudar. E essa ordem condiz a sujeito, objeto, verbo, mas espacialmente isto é compreensível porque o verbo, ao realizar a trajetória em direção ao alvo, ao objeto desta ação, ele estabelece esta concordância. Sendo assim, verbos com essa possibilidade de deslocamento no espaço vão possibilitar alteração nessa ordem básica em frase simples, essa ordenação sujeito, verbo, objeto. Para verbos que são ancorados no corpo, ou seja, apresentam algum toque no corpo ou são sinalizados muito próximos ao corpo do sinalizante, o que vai estabelecer a relação de concordância e de compreensão dessa sentença é justamente uma ordem menos flexível ou fixa, sendo a ordem sujeito, verbo, objeto aceitável também nas línguas de sinais. Verbos como gostar, trabalhar, aceitar, verbos como conhecer, eles não se deslocam no espaço, sendo assim, a concordância não é estabelecida por trajetória, mas por outros mecanismos, como, por exemplo, ao serem articulados colocalizados em relação ao seu referente. Quanto a essa ordenação básica, então, eles se comportam dentro de sentenças em que a ordem é sujeito, verbo, objeto. Caso eu altere essa ordem,
a frase não estaria sendo compreensível pelos falantes. Então, por exemplo, numa frase como João conhece ou conheceu Maria, se eu fizer João, Maria conhece, visualmente isso não fica compreensível, dá a ideia então de ser até uma outra pessoa com o nome João Maria, mas não que são dois referentes. Para que se estabeleça então essa relação visual espacial, a ordem básica sujeito, verbo, objeto é que vai marcar essa ordenação, essa organização e essa concordância até nesta sentença. Essas características, então, são características basilares, sabendo que outros aspectos, como uso de expressões não manuais, tipos de sentenças, como topicalização, construções tópico-comentário, no caso, podem perverter também essa ordem básica, mas isso deve ficar para um outro momento em que nós podemos nos aprofundar mais a esse respeito. Aqui é mostrar que a tipologia verbal também é interessante e responsável pela ordenação sintática em sentenças da língua de sinais.